Fala, meus amigos do E-Commerce na Prática, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sou Bruno de Oliveira, CEO e fundador do E-Commerce na Prática. Se você ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo aqui ao E-Commerce na Prática. E hoje eu trouxe um assunto, cara, que está mexendo com o mercado, causou um rebuliço aí no mercado, para a gente bater um papo. Eu trouxe porque é uma super treta aí do mercado de e-commerce, né? A mais nova treta que surgiu, mas independente de ser uma treta ou não, acho que é um assunto de negócio. É um assunto que vale a pena você, cara, se aprofundar, entender mais o que está acontecendo. Certamente tem muita coisa para a gente aprender nesse tipo de caso, tá? Que é o seguinte, né? Em 2020 e 2021, na verdade, foram anos assim muito ativos no mercado de e-commerce. Aconteceram vários M&As, né, que são uma sigla para fusões e aquisições. A gente tem até um outro vídeo que explica o que é M&A, se você não sabe, né, eu vou deixar o link para você conferir. Mas basicamente a M&A é quando acontece uma fusão, né, ou uma aquisição no mercado, né? E 2020 e 2021 foram anos bem ativos para isso, né? Inclusive um player que a gente vai citar aqui, que é a Magalu, fez várias aquisições no período. E uma delas, cara, movimentou muito o mercado, gerou muito impacto no mercado, que foi a aquisição da Kabum, né, que era o maior e-commerce de produtos de informática e eletrônicos do Brasil. Se não era o maior, era certamente um dos maiores. E no dia 16 de julho de 2021, Magalu anunciou para o mercado que estava adquirindo 100% das ações do Kabum por 3,5 bi de reais. Esse foi o valor divulgado pela oferta. Na época, cara, foi um valor super impactante, né? Todo o mercado acompanhou com bons olhos, as ações da Magalu saltaram no dia. Então, assim, foi bem relevante, foi uma aquisição bem relevante. De lá para cá, muita água rolou, muitas coisas aconteceram, inclusive que lá por dentro também, né? E o mercado agora foi surpreendido, né, por uma ação judicial. Os fundadores da Kabum entraram com uma ação, né, não contra a Magalu, mas contra uma empresa que intermediou, né, esse M&A, que intermediou essa negociação, que foi o Itaú BBA. É uma empresa do grupo Itaú, obviamente, né, mas focada em investimentos, focada em negócios um pouco maiores, né, e faz também essa intermediação aí de M&As. E o que os fundadores da Kabum estão alegando? Cara, eles estão alegando que foram prejudicados pela Itaú BBA. A Itaú BBA teria possivelmente favorecido a Magalu nesse M&A. E eles trouxeram assim pro caso, né, vários relatos do que aconteceu na época, né, vários dados do que aconteceu na época. Grande parte das informações a gente acaba sabendo por meio de imprensa, né, porque tudo acaba sendo muito sigiloso. O ponto é que muitos dados acabaram vazando, inclusive dados da negociação, que mostram assim, caras que dão pra gente uma clareza de por que eles estariam insatisfeitos com essa negociação que foi feita, né? Mas eu vou trazer para vocês alguns dados, você vai refletir e avaliar, né? Eu tenho a minha opinião, vou dar a minha opinião, acho que assim, eles não estão 100% errados, mas eu vejo que tem muita afirmação aí, né? Tem muita afirmação, tem muitos dizeres e provas, né, se realmente aconteceu isso, a gente não tem. Mas os fatos são, no mínimo, curiosos, tá? No mínimo, curiosos. Mas vamos lá, quase 2 anos se passaram desde o M&A, né? Eu creio que um grande processo de integração deve estar acontecendo entre as companhias, né? Devem ter integrado muita coisa, devem ter cortado muita coisa de uma de outra para poder integrar, fazer esse processo de integração não é nada fácil. Mas o ponto é que esse processo surgiu agora, né, recentemente, tem pouco mais de uma semana, e acabou pegando todo mundo de surpresa, né? E um pouco antes desse processo se tornar público, né, os fundadores, né, que se tornaram funcionários, se tornaram colaboradores da empresa, né, tiveram o contrato de trabalho suspenso, né? E aí isso veio através de uma decisão do conselho da Magalu, provavelmente porque já sabiam, né, desse processo, decidiram suspender o contrato de trabalho dos caras, o que deixou eles possivelmente ainda mais revoltados, e agora na ação estão exigindo a antecipação de pagamentos que aconteceriam no futuro, enfim. Cara, é uma treta bem pesada, né? Mas olha só os dados, só para você ter uma noção. Segundo eles, né, eles tiveram acesso a algumas informações que existiam outros players interessados em adquirir o Kabum na época. E o Itaú BBA, né, deu prioridade para Magalu e meio que deu uma enrolada nos outros players, dando a entender
para os fundadores que estava negociando com os players, que estava falando com os players, mas segundo informação dos outros players agora, as conversas não andavam, né, as calls não aconteciam, e existia até proposta da Americanas na época, né, segundo o que eles estão dizendo, uma proposta de até um pouco maior, né, o valor do que o que foi negociado, e acabou favorecendo o Magalu. Na época eles acharam um excelente negócio, eu particularmente achei um excelente negócio, só que com as informações que a gente tem hoje, eu consigo entender por que eles podem estar não tão satisfeitos assim. Segundo o que foi divulgado, né, o acordo previa R$1 bilhão mais ou menos em liquidez, ou seja, em grana, que já foi pago, 75 milhões de ações que já foram entregues para eles e mais 50 milhões de ações que vão ser entregues ainda nos próximos meses. Então a gente está falando de 125 milhões de ações do Magalu e R$1 bilhão em dinheiro que já foi pago, né? Agora a gente entra no tema polêmico. 125 milhões de ações, você está falando, caramba, os caras vão ter uma posição muito relevante e tal. Na verdade, eles vão ter sim uma posição relevante, mas nem tanto, né? A gente tem um ponto de atenção que certamente é o que está que tá embasando essa insatisfação deles. Olha só para você ter uma noção, estou consultando aqui dados da Bolsa de Valores brasileira, né, da B3, e as ações da Magazine Luiza, quando eles concluíram essa negociação, estava valendo R$ 23,90. Então, se a gente pega 125 milhões de ações vezes R$ 23,90, isso vai dar quase 3 bilhões de reais. Então, assim, quase 3 bilhões de reais. Então, quando eles fecharam o acordo, provavelmente a ação estava valendo um pouco menos que isso, né? E totalizaria cerca de 2,5 bi de reais em ações. E segundo eles, o acordo foi mal construído, eles não tinham experiência, ou seja, confiaram no assessor, que era o Itaú BBA, e não havia nenhuma cláusula que protegia esse patrimônio deles para uma eventual queda, né, das ações da Magalu, que de fato aconteceram, né? Hoje as ações da Magalu estão valendo R$ 3,37 no dia que eu gravo esse vídeo. Isso é mais de 80% de queda desde do tal valor lá de 23, 22 reais. E as 125 milhões de ações que eles têm hoje valem muito menos do que 2,5 bi. Então, assim, a negociação trazendo para valores atualizados, cara, cai bastante de 3,5 bi, né? Cai para menos da metade, inclusive. Então, muito possivelmente, né, a insatisfação deles está embasada nisso. Agora, os contrapontos que eles levantam também são muito fracos diante da situação que acontece no momento. Eles falam, a gente poderia ter vendido para Americanas. Se eles tivessem vendido para Americanas nos mesmos critérios, ou seja, recebido uma parte em grana, né, seja R$1 bilhão em dinheiro e o resto em ações, a situação estaria, cara, assim, muito mais complicada, porque vocês sabem, né, o que aconteceu com a Americanas recentemente. E em julho de 2021, só para a gente ter o mesmo parâmetro, né, as ações da Americanas valiam cerca de R$ 65 reais. Hoje as ações da Americanas valem R$1. Então, assim, o efeito das ações sobre o patrimônio deles teria sido não só diluído, mas teria sido dizimado, né, se tivesse sido negociado nos mesmos termos. Obviamente, vão surgir várias ideias de que poderia ser de uma forma, O lance é que quando a gente faz um M&A, né, tudo poderia ser de qualquer forma, né, mas a forma como a gente fecha é o que a gente conseguiu negociar, né? E eu digo isso com propriedade, né? Eu passei por um M&A quase no mesmo período, né? Em novembro de 2021, a gente anunciou a venda do e-commerce na prática para a Nuvem Shop, o grupo que a gente faz parte hoje em dia, né? Então, aquele momento que tanto eu quanto eu vendi o ANP, quanto eles venderam o KaBuM, cara, eu considero assim o auge do mercado de e-commerce. Quando o mercado de e-commerce chegou no topo e de lá para cá a gente tem uma certa desvalorização do mercado. É óbvio que em algum momento a gente vai retomar para aquele patamar e continuar crescendo, né? Esse é o padrão, isso é o que a gente espera. Mas o ponto é que hoje, se essa negociação fosse feita hoje, certamente esse valor, né, esse valuation de 3,5 bi, ele dificilmente seria sustentado, até porque as empresas se desvalorizaram muito. Então, assim, no final das contas, eu acredito que eles podem sim ter sido mal assessorados, fecharam um bom negócio na época que, no desenrolar, né, do passar do tempo, se tornou um negócio tão bom.
Mas o ponto é que, se você vende o teu negócio para uma empresa que você acredita na tese daquela empresa e você tem ações daquela empresa, teoricamente você acredita, entre aspas, que essa empresa pode recuperar valor e quem sabe um dia voltar para o patamar de 23 ou até mais de R$ 23 o valor de uma ação. Então, hoje pode estar valendo menos, sim, as ações, mas pode vir a valer mais no futuro. Inclusive, Magalu, eu acredito que tem potencial, sim, de se valorizar, uma empresa bem administrada, né, que vem divulgando bons resultados, apesar de não ter tido um ano de 2022 espetacular, mas logo vai divulgar resultado fechado aí de 2022, fechando o ano, né? Ainda não temos esse dado, mas eu acredito que tenha potencial de se valorizar. Talvez vai demorar muito para chegar nos R$ 24, nos R$ 23 de novo, mas certamente vai voltar para preços aí um pouco mais elevados. Então, assim, o que a gente aprende com essa história, cara? Você precisa ser bem assessorado quando você fecha um contrato com a tua empresa, né? Quando você negocia a tua empresa, quando você vende a tua empresa. Então, buscar uma boa assessoria. Sabe, as pessoas costumam também terceirizar, cara, todo esse processo do M&A, terceirizar do diligence, terceirizar toda a negociação, pega o contrato, o cara nem lê o contrato, deixa para o advogado, enfim. Você precisa estar mais por dentro dessas coisas estratégicas da tua empresa, né? E se você não tiver conhecimento para isso, cara, é durante o processo buscar conhecimento. Ou se assessorar, né? Além dos assessores oficiais, né? Você como pessoa física também precisa de um assessor, né? Porque a tua empresa contrata outra empresa para poder assessorar o processo. Você, pessoa física, de repente pode ter um outro assessor. Foi isso que eu fiz, né? Quando eu fiz o meu M&A, cara, assim, não tenho absolutamente nada do que reclamar, fizemos uma negociação muito boa, muito transparente e que até hoje faz muito sentido. Mas e aí, eu quero ouvir você, né, cara? O que você achou dessa treta? Deixa teu comentário aqui embaixo, né? Você já comprou recentemente com a Kabum, com a Magalu? Como é que tá o serviço deles? Como é que você percebeu que a empresa evoluiu ou retrocedeu aí nesses últimos meses? Comenta para mim, para a gente ter uma percepção geral aí de como é que anda esse mercado de e-commerce. Bom, desejo boa sorte aí para todos os envolvidos nesse processo e que o negócio não se desfaça, ou seja, que o Kabum não queira desfazer esse negócio com o Magalu, que foi um negócio muito relevante na época, imagino que esteja sendo relevante para o negócio, para ambos os negócios. Então essa é a mensagem que eu deixo. Vou ficando por aqui, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.